Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. É muito bom estar aqui com os irmãos nessa noite, com essa oportunidade, com bastante temor e tremor, né? Aceitei o convite da irmã Glória para trazer uma reflexão nessa noite. Antes de mais nada, gostaria de desejar um feliz Dia dos Pais a todos os papais que estão aqui presentes, aqueles que estão nos assistindo. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada um de vocês, instruindo a cada dia mais, né? Como a irmã Glória comentou de manhã, a frase que a irmã Yamara postou lá no grupo da igreja, né? Um título nobre que Deus tem e concedeu a cada um dos irmãos. Pedir aos irmãos que se coloquem de pé, nós vamos estar lendo lá em Jó, capítulo 1, do verso 1 ao verso 5. Jó, capítulo 1, dos versos 1 ao 5. Na minha versão diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Os filhos dele iam às casas um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs e comerem e beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Oremos. Grandioso Deus eterno Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por essa noite, por este dia, ó Deus, ao qual o Senhor nos abençoou e nos sustentou. Nós te agradecemos, ó Deus, pela vida de cada pai que está aqui nesta noite. Nós te agradecemos por este culto, ó Deus, e pedimos que neste momento, ó Deus, o Teu Espírito Santo possa estar ministrando aos nossos corações e falando conosco aquilo que nós precisamos ouvir. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, irmãos. O título que eu dei para essa reflexão é Ser Pai é Ser Referência. Referência no dicionário significa o que serve de modelo a se seguir ou ponto de apoio, fundamento. Na nossa vida, na vida dos pais, o pai ele pode de diversas maneiras servir como uma referência para o seu filho, como por exemplo no seu trabalho, na área profissional. Um pai, por exemplo, que é médico, né? A gente vê muito isso, pais que são médicos, que os filhos seguem a profissão de médico, que se tornam médicos. Um desejo do pai é que ele siga aquele caminho, que o filho se dedique, se qualifique, busque a ser uma referência nessa área profissional. Na vida emocional, a gente tem pais que ensinam os filhos, que buscam os filhos, para que os filhos possam ter controle emocional, para que os filhos tenham uma vida emocional equilibrada, que possam saber gerir os seus sentimentos e controlar as suas emoções. Na saúde física, muitos pais que são fitness, né? Pais que seguem uma rotina de esportes, pais que fazem ali tem uma disciplina na vida esportiva, na vida da saúde física, mostram para os filhos a importância de se cuidar, a importância de buscar realmente ter uma saúde estabilizada e uma boa saúde. Os pais que são uma referência para os filhos nessa área. E a gente se preocupa com isso, que de fato são coisas importantes, a saúde dos filhos são importantes, os filhos se qualificarem profissionalmente é importante, terem uma vida emocional estabilizada é importante, mas muitas das vezes a gente pode se esquecer do principal, que é você passar para os seus filhos o fortalecimento e a importância de você ser uma referência para eles na vida espiritual, né? A irmã que pregou aqui no encerramento do congresso das crianças fez o seguinte questionamento para os pais, né?
Se perguntasse para o filho que tipo de cristão ele queria ser, se ele queria ser um cristão, será que ele iria responder que queria ser um cristão igual ao pai dele? Que ele queria ser um cristão igual à mãe dele? A gente se preocupa com essas coisas que são de fato importantes, mas existe algo que vai além disso, que é a nossa vida cristã. Existe algo que é necessário que os pais sejam para os filhos, e isso a Bíblia não coloca como uma opção, a Bíblia coloca como um mandamento, que é os pais ordenarem os filhos a seguirem no caminho correto. O maior exemplo que um filho pode ter na sua vida, seja para qualquer área, ele encontra dentro do seu lar, ele encontra dentro da sua casa. E quase 100% das vezes é nos pais. Todos nós conhecemos a história de Jó. Jó era um homem íntegro, Jó tinha todos os bens, como o texto aqui fala. O Jó é o homem o qual o próprio Deus chamou a Satanás e disse: você viu meu servo Jó? Você viu como ele é íntegro e reto em todas as suas atitudes? Satanás vai lá e diz para Deus que Jó só era reto e íntegro por conivência, porque Deus abençoava demais a Jó, então Jó ia lá e se mantinha fiel ao Senhor. Então Deus vai lá, permite que Satanás prove Jó durante todas as suas dificuldades, nas áreas talvez que sejam as mais importantes, que é a sua família, a sua saúde e os bens que Jó tem. Satanás toca em todas essas áreas, Satanás tira tudo que ele tem, Satanás tira os seus filhos, e Satanás traz enfermidade para Jó, e ainda assim Jó se mantém fiel a Deus, independente de todas as circunstâncias que ele estava passando. Talvez o maior legado que Jó tenha deixado para os seus filhos não foram os bens que Jó tinha, que a Bíblia deixa bem claro, que Jó era maior do que todos os do Oriente. Jó tinha bens e riquezas. A Bíblia ainda explica aqui, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Para a gente hoje, isso se dá a uma pessoa que tem, vamos supor, o Neymar, que ganha aí talvez não sei quantos milhões por segundo, e é talvez um dos homens mais ricos do planeta. Jó era um desses homens. E talvez o maior legado que Jó deixou para os seus filhos não foram esses bens, mas foi a vida espiritual de Jó, a vida cristã de Jó, foi o maior legado que Jó pôde deixar para sua família. Jó deixa bem claro o exemplo que cada pai deve seguir. Jó fazia sacrifícios, oferecia holocaustos a Deus, porque talvez os seus filhos tenham pecado. Não era quando eles pecaram, Jó ia lá e fazia alguma coisa, não. Porque talvez se eles tivessem pecado, Jó ia lá e oferecia sacrifícios pelos seus filhos. Qualquer pai quer dar o melhor para os filhos. E isso a gente não questiona de maneira nenhuma. Isso é bíblico, é válido o pai querer deixar o melhor para os filhos. Mas não existe, irmãos, um exemplo melhor para deixar para os nossos filhos. Um exemplo melhor que cada pai aqui pode deixar para o seu filho do que o exemplo e mostrar para o seu filho a importância e o privilégio de servir ao Senhor e de viver uma vida que o agrade em todos os momentos da sua vida. Não há nada que um pai possa deixar de melhor para o filho do que o legado de uma vida cristã aos pés do Senhor. Não uma vida de um cara que não vai errar jamais, mas de que um cara que mesmo com todos os erros que ele possa vir a cometer, ele encontra fé e dependência no Senhor, que é o Deus provedor de todas as coisas. A gente talvez se preocupe com tantas coisas para os nossos filhos, com tantas coisas que os pais se preocupam, em deixar uma família, uma casa, deixar um bem material, deixaram ter uma boa saúde. Mas e o que realmente, o que vem antes disso tudo? O que é a nossa vida espiritual? Não é que as outras coisas deixam de ser importantes, mas é que o mais importante, quando você tem uma vida cristã que você passa para os seus filhos, vai ter uma vida de saúde física boa, vai ter uma vida bens, porque o Senhor vai prover, não da maneira que talvez vá se esperar com grandes coisas, mas Deus prove todas as coisas. Deus é um Deus provedor. Então, a partir do momento que a gente coloca as coisas do Senhor em primeiro lugar, as outras coisas já acontecem como consequência disso. E Deus deixa bem claro que Jó era um homem íntegro e reto. Íntegro porque no seu interior Jó era fiel a Deus e temente a Deus em todos os momentos. E reto porque na sua conduta era uma conduta exemplar para os seus filhos. Cada pai, cada mãe,
Cada um de nós aqui, como filhos, precisamos ter essas características dentro de nós. Uma vida íntegra na presença do Senhor, com o nosso coração voltado para o Senhor, e uma vida reta. As nossas atitudes como consequência daquilo que Deus fez nas nossas vidas. E a pergunta que fica para nós é: o que o seu filho tem visto de você como pai? Qual é o exemplo que você tem dado como pai para o seu filho? É de um homem íntegro e reto, assim como foi Jó? É preciso ser submisso ao Senhor para que a gente tenha essas condições. A gente precisa estar em submissão a Deus para que as coisas possam acontecer. Não é uma opção a gente ensinar, como eu disse, ensinar o caminho para o filho. Ensinar no caminho é uma ordenança que Deus deixa para cada pai. É uma tarefa comum e diária que Deus ordena a cada pai a fazer, a passar o legado de uma vida, da importância de você ter uma vida consagrada aos pés do Senhor. A importância de mostrar o Evangelho, a importância de pregar a palavra de Deus. Por mais que às vezes a gente ache, a importância de pregar o Evangelho para o seu filho antes da igreja, antes do ministério infantil, é de você como pai. Não adianta nada o pastor vir aqui pregar todo domingo a palavra de Deus, mostrar a palavra de Deus, mostrar aquilo que a gente precisa ser, se quando chega dentro do lar, ele vê um pai que é cristão e que não pratica nada daquilo que foi ensinado dentro da igreja. Por que a gente tem, infelizmente, tantas jovens, tantas pessoas que crescem a vida toda dentro da igreja acompanhando os pais, e quando saem ali das asas dos pais, eles vão lá e se desviam do caminho do Senhor? Será que não há uma meia-culpa dos pais nisso? Será que o pai se preocupou tanto em trazer o filho obrigado para a igreja, esqueceu de ensinar o devocional diário, da importância de você ter uma vida aos pés do Senhor diariamente? Será que isso não é o que vai sustentar a fé da pessoa? Será que não é isso que nos alicerça, se não é a nossa vida devocional diária, o nosso alimento contínuo, da mesma forma que a gente bebe água, da mesma forma que a gente come comida, que a gente almoça e lancha? É assim na nossa vida diária. Isso faz necessário que a gente passe isso para os nossos filhos. Só que a gente só ensina aquilo que a gente sabe. Eu não posso ensinar a Bia a fazer uma coisa que nem eu sei fazer. Os filhos, antes de você querer passar para os seus filhos que a importância deles terem um devocional diário, você precisa ter esse devocional diário, você precisa ter essa busca pelo Senhor, porque as palavras que você fala para o seu filho, ele sim vai guardar, mas as atitudes e o exemplo que ele tem dentro de casa vão gerar muito mais efeito do que qualquer coisa que você possa dizer. As suas atitudes para os seus filhos na criação, independente da idade que ele esteja. Talvez você ache que por ele ser bem pequeno, ele não vai aprender, mas aprende sim, né, Daiane? A Daiane fala bastante disso, as crianças aprendem sim, desde pequenininho. Às vezes a gente acha que não, mas as crianças aprendem. Então faz necessário que desde o início da vida dos filhos, se mostre para eles o porquê que a gente serve ao Senhor. Não é por medo, não é porque a gente quer fugir do inferno, mas é por amor a Ele, como forma de gratidão a tudo aquilo que Deus fez por nós e faz e ainda continuará fazendo. Mostrar para os filhos que ter uma vida qualificada profissionalmente é bom, ter uma família estabilizada é boa, ter estudos é bom, mas ainda assim não é o trabalho que dá o dinheiro, não é o estudo, é o Senhor que é o Deus provedor de todas as coisas. Mostrar para ele que por mais que ele estude e se qualifique, ele só conseguiu aquilo foi por causa do Senhor. Não foi por causa dos méritos dele, não foi por causa da sua capacidade intelectual. Vamos mostrar para ele que tudo que nós temos é graças única e exclusivamente ao Senhor. É preciso que se passe isso para os filhos. É preciso que se mostre uma vida irrepreensível, ainda que outras pessoas ao redor não sejam. O maior exemplo que um filho pode carregar é o exemplo do pai. A maior referência que um filho tem é dentro de um lar, dentro de uma casa, de um pai, de uma mãe. Então, faz-se necessário que ainda que os amigos da escola não sejam, ainda que outros parentes não sejam exemplos de nada, os pais precisam ser para os filhos. Essa é uma tarefa que o Senhor ordena a cada um de nós. Nós temos emprego, temos uma família estruturada, tudo isso é importante. Mas ter uma vida aos pés do Senhor, consagrada,
é mais importante do que qualquer coisa que a gente pode construir nesta vida. Qualquer bem que a gente pode ter uma vida aos pés do Senhor é muito mais importante. Eu separei 3 exemplos que que os pais podem passar para os seus filhos. O primeiro é fidelidade ao Senhor. A gente só serve a um Deus. Só existe um Deus a quem nós prestamos culto. Só existe um Deus a quem nós rendemos adoração. Só existe um Deus a quem nós servimos, que é Jesus Cristo. O seu Deus não pode ser Jesus aqui dentro da igreja, mas fora da igreja ser as riquezas, ser os bens materiais, ser o seu próprio filho. O seu Deus, você precisa mostrar para os seus filhos que por mais que ele possa conquistar qualquer coisa aqui nesta terra, o nosso Deus é Jesus Cristo e é Ele quem nos dá tudo o que nós temos. Ele que é o Deus provedor de todas as coisas. A segunda é a confiança. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a ter uma fé firmada na rocha. Uma fé firmada e alicerçada no Senhor. Uma fé que não é levada por qualquer tipo de vento, por qualquer tipo de mudança, qualquer tipo de coisa que qualquer amigo possa trazer para o seu filho. É uma fé que é firmada na palavra de Deus. E essa fé a gente só consegue alcançar, a gente só consegue exercer dessa fé buscando ao Senhor diária e cotidianamente. Dia após dia, rendendo graças ao Senhor e buscando fazer a vontade dEle. Independente da situação que esteja vivendo. Pode parecer coisa de gente grande, mas serve para as crianças. É preciso mostrar para as crianças que o Deus que nós servimos é fiel independente da situação que a gente esteja passando. Independente das dificuldades financeiras, qualquer tipo de dificuldade que possa estar se enfrentando. Nós precisamos mostrar aos nossos filhos que o nosso Deus é Deus mesmo em meio às dificuldades, que o nosso Deus é Deus mesmo em meio a qualquer tipo de problema que nós estejamos passando. O terceiro é amor e compaixão. Amor por vidas, amor por pessoas. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a amar as pessoas e terem compaixão por aqueles que estão ao nosso redor. Independente da situação que essa pessoa se encontre, independente do que ela tenha feito, independente da condição que ela esteja ou da família que ela pertença, a gente precisa ensinar os nossos filhos a amarem uns aos outros. Amor é um mandamento do Senhor para cada um de nós que estamos aqui. Nós não podemos ter filhos egoístas, filhos que só pensam em si. A gente precisa ensinar os nossos filhos a amarem o Senhor sobre todas as coisas e a amarem as pessoas umas às outras. A essência da nossa fé, a essência do cristianismo, a essência do evangelho é o amor por cada um de nós. Nós estamos aqui reunidos como igreja para louvar a Deus e cultuar a Ele, porque nós amamos uns aos outros. Da mesma maneira que nós amamos aqueles que ainda não receberam a Jesus Cristo como Salvador. Da mesma maneira que nós amamos aquelas pessoas que estão lá no mundo. E por isso nós pregamos o Evangelho para elas. Porque nós a amamos e nós queremos que elas também sintam dessa paz que nós temos com Deus. É necessário que a gente mostre para os nossos filhos isso, que o mais importante não é ele casar, ter filhos, ter bens materiais, mas antes disso tudo, o mais importante ele é amar o Senhor e amar as pessoas que estão ao redor de nós. Os nossos filhos precisam ser esse agente de transformação. Nós estamos aqui desde já, os nossos filhos já são missionários desde já nas suas escolas, aqui dentro da igreja. Nós somos esses agentes do Senhor. Nós precisamos mostrar para o Evangelho, mostrar para essas pessoas o Evangelho. Nós temos as religiões que crescem a ritmo acelerado, o mundo cresce em ritmo acelerado, e nós também precisamos crescer em ritmo acelerado. Nós precisamos capacitar as nossas crianças, capacitar os nossos filhos, seja em casa, seja na igreja, para viver uma vida que agrade a Deus, mostrando esse amor, um amor que é renúncia, um amor que gera transformação, para que essas crianças, desde já alcancem outras crianças, porque o poder de Deus também se manifesta na vida de cada uma delas. E já indo para o final, irmãos, o mais importante disso tudo, preguem o Evangelho para os seus filhos. O exemplo é bom, as atitudes, a nossa conduta é boa, mas o que vai gerar fé nos nossos filhos é a palavra de Deus pregada.
O exemplo por si só não tem essa capacidade. A própria palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É necessário que a gente pregue com a boca mesmo, que a gente fale para os nossos filhos quem foi Jesus Cristo, o que Ele fez por cada um de nós, que a ação do Espírito Santo de Deus, através dessa fala, vai gerar transformação de vida para essas crianças, que vão gerar transformação de vida na vida de outras crianças. E seja alguém aqui que talvez não tenha tido um bom exemplo de pai, uma boa referência dentro do seu lar, dentro de casa, olhe para Deus. É necessário que a gente olhe para Deus. Aquilo que os nossos pais terrenos não conseguem fazer, o nosso Deus consegue fazer. O nosso Deus é o Pai de amor. É um Pai que entregou Jesus Cristo, Deus que morreu ali na cruz do Calvário, por amor de cada um de nós. E aquilo que os nossos pais não conseguem suprir, o Senhor pode suprir. O Senhor é o nosso Pai. Então que a gente olhe sempre para o Senhor, que tem esse amor incondicional. Que independente da situação que você esteja vivendo, o conforto que você talvez não tenha encontrado no seu pai aqui, o consolo que você talvez não tenha encontrado no seu pai aqui, o Senhor pode trazer para cada um de nós nesta noite. O Senhor é um Deus que nos conforta, o Senhor é um Deus que nos consola, o Senhor é um Deus de amor incondicional, que nos ama e deseja que nós o amemos e amemos uns aos outros, para que essa verdade, que é a palavra de Deus, seja propagada diariamente através das nossas vidas. Amém? O Ministério do Louvor pode subir, eu vou estar orando e logo após a palavra estar com o pastor. Oremos. Grandioso Deus, eterno Pai, muito obrigado, Deus, por esse dia. Obrigado, Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, Deus, e pelo seu amor. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos salvou, porque o Senhor é um Deus, ó Deus, um Pai de amor incondicional, que nos ama, ó Deus, e que cuida de nós. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo teu agir, pela sua misericórdia sobre as nossas vidas. Nós, ó Deus, abençoamos cada pai que está aqui presente nesta noite, ó Deus. Que o Senhor, Deus, capacite a cada um deles, Senhor amado, a viver uma vida que o agrade e transmitir, ó Deus, o teu evangelho, a sua palavra aos seus filhos, ó Deus, para que eles possam também viver uma vida que glorifique ao Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por este domingo ao qual o Senhor nos abençoou e nos sustentou. Fica conosco, Senhor amado, e nos ajuda, porque nós somos totalmente dependentes do Senhor. É o que nós pedimos, ó Deus, com perdão dos nossos pecados, no nome santo de Jesus. Amém.